Você tem vários assuntos para estudar, tentou aprender esses assuntos no passado, mas esqueceu de tudo e já começou a ficar cansado de estudar, sabendo que em alguns meses você não vai mais conseguir se lembrar daquele conteúdo. Então, no vídeo de hoje, eu vou te apresentar uma coisa que eu chamo de ciclo da recordação ativa, que tem como objetivo te fazer, através de um treino que eu vou te passar daqui a pouco, conseguir fazer a memorização duradoura. É ter uma memorização que faz com que o que você estudou hoje, você ainda consiga se lembrar daqui uma semana, daqui um mês, daqui 3 meses, daqui 6 meses e até o momento que você quiser, quem sabe a vida inteira. Para a gente chegar até lá, 3 coisas você vai precisar aprender, que são os tópicos do vídeo de hoje. O que é esse ciclo de recordação e como que a gente vai usar esse método para memorizar de forma duradoura. Depois, o poder dos intervalos perfeitos para fortalecer essas memórias. E, por último, os erros que precisam ser evitados para não perder tempo ou energia. Mas primeiro, se você é novo por aqui, o meu nome é Adriano e aqui nesse canal eu te ensino práticas autodidatas, que através delas você vai conseguir treinar a sua produtividade, a sua compreensão e as suas habilidades de memorização. Então, se esses assuntos te interessarem, considere se inscrever aqui embaixo ou ao longo do vídeo. Então, para começar, você precisa entender o que é recordação ativa. E eu trouxe uma explicação bem simples para ficar fácil de você entender. Recordação ativa é o processo de puxar da memória de longo prazo as informações previamente estudadas. Então dá para derivar um raciocínio disso super simples, que é primeiro você estudou uma informação e depois você fará a recordação dessa informação. Agora vem aqui que eu tenho uma analogia que eu dou para os meus alunos sobre esse assunto que ajuda a entender muito melhor. Imagine que você está sobre um rio, você está num laguinho ali sobre o rio, beleza. Aí você vai jogar uma foto, né, impressa na superfície desse lago, tá? Essa foto, conforme o tempo for passando, ela começa a afundar. Lentamente ela vai se afundando até possivelmente chegar no fundo desse lago. Mas o que aconteceu? Você, quando jogou a imagem ali, a foto, né? Imagina, você que é uma foto, você jogou a foto lá, você colocou um anzol nela. E aí você consegue puxar ela, presta atenção, para a superfície desse lago. Então, nessa analogia, nessa imagem mental que eu construí na sua cabeça, a gente tem uma ideia melhor do que é essa recordação ativa, que é o processo de puxar da nossa memória as informações que estavam lá. Aí acontece uma mágica, tá? Nesse nosso lago imaginário, que é o quê? Conforme você vai puxando essa imagem para a superfície, ela tende a ficar na superfície ou nas camadas mais próximas da superfície por um tempo cada vez maior. E conforme ela vai se conectando, digamos assim, com outras imagens da superfície que você colocou, ela vai permanecendo naquela parte da superfície, evitando com que ela se afunde conforme o tempo for passando. Fica com essa analogia na cabeça, porque ela vai te ajudar bastante a partir de hoje nos seus estudos. E por que então é o ciclo da recordação ativa? E eu vou te mostrar daqui a pouco como é que ele funciona e os 6 passos para conseguir conquistá-los. Isso tem a ver com o método. O método, através desses ciclos que a gente vai fazer, vai a cada ciclo fortalecer essas conexões que eu falei na analogia. As imagens, elas não podem ficar soltas. Por que elas não podem ficar soltas, Adriano? Porque se uma imagem estiver solta no nosso lago, ela vai afundar mais rapidamente. E como é que eu faço que a imagem fique próximo da superfície? Ela precisa se conectar com outras imagens que estão ali perto. É como se a gente fizesse aquelas montanhas de lixo que tem no mar, né? Que elas vão se juntando, os lixos vão se aglomerando e aí o corpo, né, formado por aquilo não afunda tão facilmente. O método que eu preparei para você hoje, minha recomendação é que você anote, tá? Porque ele é bem estruturado e vai facilitar, se você se permitir, vai facilitar os seus estudos a partir de hoje. A gente tem 6 passos, tá? No passo número 1, a gente vai ter a seção A, tá? Uma seção de estudos A, a gente vai ter uma seção de estudos B, tá? Então esse aqui é o primeiro ciclo. E esse aqui é o segundo ciclo. Adriano, é só 2? Não, poderiam ter mais. Eu vou te explicar daqui a pouco o que acontece.
Vamos lá, passo 1. O objetivo desse passo 1 é fazer uma sessão de estudos para se familiarizar com o conteúdo. Então, digamos que você comece hoje a estudar, vai lá na Khan Academy e vai pegar ali a aula que é recomendada para você no dia. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo recomendando alguns recursos na internet, como a Khan Academy ou outros sites similares, coloque aqui na área de comentários que eu vou fazer um compilado desses sites que são muito bons para estudar e faço para você. Mas continuando, você sentou para estudar, tá lá com seu caderno, tá lá com o vídeo, com a aula para estudar e simplesmente vai pegar ali um bloco de tempo para fazer isso. Um bloco de tempo costuma ter entre 30 e 90 minutos, beleza? Então, esse é o mais simples de todos. Depois a gente vai fazer um passo 2, que é um bloco do intervalo. Nesse intervalo, o que a gente quer fazer? A gente quer ativar a parte difusa do cérebro. Não sei se você já viu aquele livro sobre como aprender matemática da Barbara Oakley ou como o aprendizado funciona, da mesma autora, onde ela fala sobre essa diferença de o cérebro focado ou da parte difusa, né? A parte focada, ela está intencionalmente tentando se engajar com o conteúdo, tentando prestar atenção, tentando resolver um problema. E a parte difusa meio que deixa para lá. Então é como se eu estivesse incubando ideias na memória. Então eu engajei, fiquei muito atento àquilo e acabou o tempo, respiro, vou fazer um intervalo, vou fazer outra coisa, qualquer outra coisa menos aquilo. E isso permite com que a parte criativa do cérebro, né, a parte que não está ligada o tempo todo, ela trabalha ali no automático, ali, sem a nossa percepção, e aí quando a gente volta, aquilo está mais familiar para a gente. Um erro bastante comum quando alguém faz um intervalo entre blocos de estudos é ele se engajar cognitivamente com outras coisas. Celular, mídia, filmes e etc. E isso não é muito bom. Algumas pessoas até estudam matemática, pula para estudar português ou pula para estudar contabilidade. Entende? Vai pulando entre matérias, mas isso não é bom. A gente quer dar uma sossegada na nossa cognição, fazendo outra coisa de 5 a 10 minutos e aí depois voltar com o cérebro descansado para a gente fazer um novo bloco. São apenas 2 passos para que você consiga fazer isso, né? O intervalo vai ser de 5 a 10 minutos, deixa a parte difusa do cérebro agir, vai fazer outras atividades e o importante é que você não pense sobre o que você estudou durante esse tempo. Então a gente viu aqui que o passo 1 e o passo 2 são bem simples e por isso as cores deles são um pouco mais fraquinhas, tá? Agora a gente vai para onde o poder desse método realmente funciona, que é o passo 3, a sessão de revisão ativa. Então, como é que ela vai funcionar? O objetivo da sessão de revisão ativa é espremer as informações estudadas do cérebro. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte: puxar essas informações da sua memória não é algo simples, não é algo fácil. Pode ou não pode ser rápido, mas eu quero que você lembre da analogia. Imagine o seguinte: você colocou a imagem e a imagem começou a descer, correto? Beleza. Quando você puxou, é como se você estivesse puxando um peixe, né? Ele não vem assim com fluidez, com a facilidade muito grande. Ele vem com a resistência da água. A analogia é útil pra caramba, né, essa analogia. Mas, entende? É isso que eu tô te falando. Você tá puxando. Quando você puxa um corpo pesado do fundo da água, você vai encontrar uma resistência, o peso, a densidade da água, etc, etc. Tá? Então, leve isso em consideração antes de você desistir, porque eu vejo muitas pessoas falando: nossa, esse método é muito difícil e mesmo assim não me traz resultado. É porque você está fazendo errado. Se você pega um bloquinho de tempo para fazer isso, você faz esse esforço inicial, por aquele tempo não se esgota fazendo, porque você está com tempo restrito, e aí você vai ter um resultado mais positivo. E pensando nisso, eu trouxe exatamente o que você precisa fazer. Então, isso daqui é para você tirar um print e sempre que você estiver numa sessão de estudos e for usar um método similar a esse daqui, você usa isso como material de referência, tá? Então, como fazer? Primeiro, pegue uma folha em branco e uma caneta. De preferência, caneta, lápis, não importa, tá? 2, não tenha à vista nada que te lembra do que você acabou de estudar. Adriano, isso daqui é outra coisa também que muita gente tem dúvida. Olha só, existe uma coisa que é assim, você olhar um texto
e você reconhecer que um dia você estudou aquele texto. Outra coisa é você tentar puxar da memória sobre um determinado texto que você estudou no passado e conseguir lembrar de algumas informações. Adriano, não tá claro. Então, imagina o seguinte, você leu um livro, né? Você leu, sei lá, mês passado você leu um livro. Se eu te perguntar sobre o livro e eu não te der as suas anotações sobre o livro, eu não te der o livro para você olhar, eu não te der nada que você consiga acessar ali, o quanto do livro você vai conseguir me dizer, tá certo? O processo do esforço para você recuperar da memória as informações desses livros é o que eu quero. Quando você vê a anotação e vai me falando, né? Ah, eu li sobre isso, é legal por causa daquilo, tem essa frase aqui que é muito boa. Quando você está consultando. Então você está lendo para mim o que você anotou. Quando você faz o esforço cognitivo para puxar da memória, você está me dizendo enquanto constrói. Você está construindo as memórias com as informações que em outro momento você absorveu. Percebe? Esse método é mais difícil, mas ele é mais poderoso para a construção de memórias duradouras. Esse daqui é mais fraco, é mais raso e ele constrói memórias, mas ele é tão raso que se eu puxo as suas anotações de você, não te dou mais anotação, você é incapaz de se lembrar do que está escrito ali. O passo 3 é puxe da memória tudo que eu consegui a respeito do que acabou de estudar. Daqui a pouco eu vou te dar um passo a passo para você fazer isso aqui muito mais fácil, tá? Porque isso daqui costuma ser um pouco difícil, mas com o passo a passo que eu vou te passar daqui a pouco, vai facilitar para você. O passo 4 é a seção de estudos B. Aqui a gente vai começar a mudar algumas coisas, tá? O objetivo é, primeiro, corrigir e segundo, avançar. Então, olha só, eu estudei um monte de coisa, fiquei 5 horas estudando, beleza. Aí amanhã é o dia de estudar de novo. Aí você leu da página 1 até a página 100. Aí no segundo dia você vai estudar da página 100 à página 200. É isso? Não é isso. Por quê? Porque você precisa corrigir as coisas. Você precisa corrigir as coisas. Pensa, é um ciclo. Se você não corrige os erros que você está cometendo, se você não ajusta os pensamentos errados que você obteve anteriormente, você vai construir o seu conhecimento em cima de bases cheias de buraco, tá? A gente precisa corrigir essas coisas. Ah, Adriano, mas é muito difícil. É o processo de aprendizado para memórias duradouras. Como que você vai fazer? Primeiro, estudar os mesmos conteúdos. Isso daqui é importantíssimo. Olha só, a gente não avança cegamente, como eu disse. Então, você leu, digamos, da página 1 à página 10. Beleza. Fez lá o primeiro ciclo, passo 1, 2 e 3. Aí agora você vai para o passo 4. No passo 4, você não vá para o próximo conjunto de folhas. Você corrige, né? Eu fiz a sessão de recordação ativa, tentei recuperar. Muita coisa eu consegui, muita coisa eu não consegui. Por quê? Porque você tem 10 minutos para fazer. Você tem 20 minutos para fazer. Acabou os 20 minutos, você deixa de lado. Senão você vai passar o resto da vida. Então, isso daqui eu não consegui lembrar. Como é que você sabe? Porque você está estudando o mesmo conteúdo. Você vai ler o mesmo conteúdo. Isso daqui eu não lembrei. Isso aqui eu lembrei errado. E aí você vai anotar e vai estudar isso novamente. E aí quando no próximo você fizer uma nova sessão, você vai ver se você conseguiu recuperar ou não essas informações. 2. Buscar o que foi esquecido e precisa ser fortalecido. O que eu acabei de estudar que eu não consegui lembrar? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Depois, buscar o que foi errado e precisa ser corrigido. O que eu lembrei, mas lembrei errado? Não tinha nada a ver com aquilo e eu achei que era aquilo. Aí você vai precisar ver e corrigir. Esse processo vai fortalecer as informações da sua memória. Depois, avançar o estudo do material para novos conteúdos, assuntos e conhecimentos. No último degrau aqui é onde você vai avançar os estudos. Já corrigi os erros, já pontuei as coisas que eu esqueci. Agora eu vou avançar. Depois que você fizer o passo 4, você vai para o passo 5, que é mais um bloco de intervalo. Mas antes de eu te explicar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai usar a estratégia que eu te passo hoje para ajustar o seu sistema de aprendizado? Ou você não tem um sistema de aprendizado? Você não tem um passo a passo, um checklist para ser mais produtivo, para compreender o que você está estudando ou para memorizar aquele assunto de forma
permanente aí na sua memória, fazendo a manutenção constante ao longo das semanas, dos meses e dos anos. Você sabe mais ou menos como fazer um projeto de aprendizado? Esse mês eu quero aumentar as minhas habilidades no Excel. Não, agora eu quero ficar bom no Python. Não, agora eu quero aprender inglês. Você sabe mais ou menos o que fazer, como gerir isso tudo, gerir as informações, gerir os conhecimentos, as habilidades que precisam ser desenvolvidas? É isso que eu ensino passo a passo no Fórmula Habilidades de Estudos. Lá eu te ensino produtividade, construção de projeto de aprendizado, como aprender as informações, revisar, anotar, ou seja, tudo que um autodidata precisa para aprender qualquer assunto, ficar bom mesmo naquele conhecimento. Eu fiz um vídeo explicando em detalhes como Fórmula funciona, coloquei aqui na descrição e no comentário fixado. Você pode ir lá assistir e conhecer hoje o Fórmula Habilidades de Estudos. Te vejo lá. Mas continuando, a gente tem aqui o passo 5, que é mais um intervalo. É importantíssimo fazer intervalos, porque o seu cérebro não vai aguentar ficar o tempo todo com o pico ali da atividade cognitiva, né? Você vai começar a dar parafuso, vai começar a ter informações entrando no ouvido, saindo no outro. Para não perder tempo, é importante fazer intervalos. Estranhamente, é assim que funciona. O passo 5 vai funcionar muito fácil também, tá? Você vai fazer um intervalo maior no intraday, ou seja, no mesmo dia, deixar o material de lado e vai fazer outras atividades. Como que eu faço? Eu já até falei isso em outro vídeo. Eu gosto de fazer as atividades domésticas. Eu tenho aquelas atividades recorrentes domésticas, né, de limpeza, etc., compra e tudo mais. E aí eu tenho ali no meu calendário. Toda vez que tem um momento de intervalo, eu vou fazer essas outras atividades. Aí eu não preciso pensar muita coisa, eu só vou lá e vou fazendo até acabar um intervalo de 10 minutos. Outra dica que não está aqui, é que eu uso um Pomodoro, né, um aplicativo de Pomodoro. Então o aplicativo vai, bateu aqui o sinal, aí você aperta, começa em contagem de 10 minutos e aí eu vou seguindo assim o resto do dia. E o tempo que eu recomendo para esse intervalo é de 5 a 15 minutos. Agora a gente vai para o passo 6, que é a sessão da revisão ativa. Por quê? Porque depois do intervalo sua cabeça está mais fresca. Aí agora a gente vai dar a paulada, vai fazer a atividade mais cognitivamente demandante, né? A que gasta mais a sua cabeça. Lembra que eu te falei que eu ia te mostrar uma maneira de fazer essa prática de recuperação com muito mais facilidade? A técnica é essa daqui, o brainstorm paralelo. Eu falei em algumas lives já sobre essa técnica, mas eu tentar mostrar visualmente para você como é que você deve fazer essa técnica, porque ela é muito importante para qualquer coisa que você estiver estudando. Sinceramente, história, matemática, sociologia, qualquer coisa que você estiver estudando, você pode usar isso daqui para puxar assim as informações da sua memória e fortalecer essas memórias, deixando elas mais duradouras. Tá, e como que isso vai funcionar na prática? Primeira coisa que eu quero que você imagine, essa coisa branca aqui, digamos que seja só a folha, tá? Então essa aqui é a caneta, né? E a folha. Então, chegou a hora ali, sessão 5, eu vou fazer ali a prática de recuperação. Aí eu começo a me fazer questionamentos e coloco aqui pequenas palavras, né? Então, eu começo assim, palavra principal. Aí eu coloco ali, palavra, beleza. A partir dessa palavra, eu começo a pensar em coisas paralelas. Vou colocar até com outra cor. Então, coisa paralela, que tem relação com a palavra. Isso daqui também tem relação. Então, sei lá, eu estou estudando matemática, estou estudando ali sobre frações, e aí eu começo a imaginar, frações tem a ver com expoentes, né? Tem a ver com expoentes. Frações, frações tem a ver com matemática. Adriano, mas matemática não tem nada a ver. Tem a ver no modo geral, entendeu? Eu estou fazendo um brainstorming. E aí é um brainstorming de conteúdos que são paralelos àquela informação que eu acabei de estudar. Por quê? Porque eu estou tentando fazer o meu cérebro meio que sintonizar na onda ali dessa palavra. Então, tudo que tiver a ver com o que eu estudei, eu quero que o meu cérebro consiga com mais facilidade relembrar. Então, eu vou pensando, frações, eu lembro ali da regra de 3. Então, tem a regra de 3, que eu consigo fazer aquele cálculo que fica mais ou menos assim no final. Beleza. E aí a fração tem a ver com o ensino fundamental, né? Que eu estudei lá no passado e tinha até aquele livro bonitinho, livro para criança de colorir. E aí vai. Entende? O processo aqui é o processo de você tentar puxar da memória o que tem relação com aquilo. E aí, quando você perceber, isso daqui
Faz parte do conjunto de coisas que eu acabei de estudar. Ó, estudei isso aqui agora, estudei aquilo dali, estudei aquilo outro. E aí você, nesse momento todo, você vai, estudei isso daqui, que tem a ver com isso, que tem a ver com aquilo, que tem a ver com aquilo outro. Entendeu? Uma coisa vai fazer você se lembrar de outras. E assim, esse passo 6 aqui, que pode levar de 10 a 30 minutos, vai ser muito mais eficaz, porque você vai fortalecer um conjunto muito maior de informações. Então, naquele exemplo, na analogia que eu dei, é como se você pegasse uma imagem apenas e conectasse com diversas outras ao mesmo tempo. Percebe como essa estratégia é poderosa para, ao longo dos ciclos, você fortalecer cada vez mais uma informação? Então, mesmo que em um primeiro ciclo faltou muitos dados daquilo que você estudou, você errou muito, isso não deve te fazer se sentir mal. Aquilo é, beleza, identifique o que faltou, identifique o que foi errado e corrija ao longo dos outros ciclos. Mas não é um aprendizado repetido? Não é um aprendizado repetido porque aquele elemento do avançar está presente. Você não vai conseguir avançar se você estiver errando tudo, se você estiver esquecendo tudo. Mas se você fizer o que eu estou te falando, você vai começar, eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu errei isso, mas corrigi, errei aquilo, mas corrigi, agora eu já consigo avançar. E aí você vai avançando sempre no 100% e vai fortalecendo ao longo de cada ciclo. Mas mesmo assim existem alguns erros que você pode cometer que inutilizam essa estratégia. E um dos primeiros erros é você tentar usar essa estratégia com informações que você não pretende utilizar na sua vida. Informações inúteis. Então, você está estudando para a prova A. Você pode usar? Você até pode. Mas se depois da prova você nunca mais olhar para as informações, como tudo na vida, você vai acabar esquecendo. Mesmo que demore 6 meses para você esquecer, você vai acabar esquecendo. Tá? Então eu não quero dizer que isso aqui é mágica, eu quero dizer para você que uma informação que não é importante, que é percebida como não importante, será esquecida, independente da metodologia que você utilize. Você pode buscar da sua memória músicas que você sabe na época da creche, e você vai se lembrar de várias delas. O problema é você decodificar o que a música significa. Então os mnemônicos são úteis, mas se você não fizer o processo de decodificação com frequência, que eu chamo no treinamento de manutenção da memória, você não vai conseguir avançar. Por quê? Sem a manutenção, tem o esquecimento. Agora, uma parte importantíssima dessa estratégia é a utilização de intervalos. Tem muito estudante cascudo que vai olhar para os intervalos e falar, eu nunca vou fazer isso, eu estudo 3, 4 horas seguidas e não estou nem aí. Então eu quero tentar convencer esses estudantes falando sobre a importância do uso de intervalos. A importância principal dos intervalos é o fortalecimento da memória de forma eficiente. Adriano, por que é eficiente fazer esses intervalos? Então eu trouxe aqui algumas situações para justificar esse ponto. Existe uma frase que você vai ver em vários livros sobre psicologia cognitiva, estratégias de estudos, etc., que é assim, o melhor momento para você relembrar, revisar uma informação é imediatamente antes de você esquecer ela. Então, digamos, eu vou esquecer agora. Então, antes de eu esquecer, eu faço a revisão. Adriano, mas você não sabe quando você vai esquecer. Claro que eu não sei. Então, eu faço alguma estratégia onde eu coloco um espaço de tempo entre as sessões de revisão, repetição espaçada, para que eu, apesar de não saber, eu sei que de maneira incremental no tempo eu vou estar fazendo a recordação ativa dessas informações. É uma maneira inteligente de você colocar em prática essa frasezinha. Algumas situações que você pode encontrar ao fazer esses intervalos. Situação 1. Você estudou alguma coisa, mas não conseguiu se lembrar de nada. Então, por que isso acontece normalmente? Não conseguir se lembrar de nada quer dizer que você deixou isso no contexto de intervalos, quer dizer que você deixou tanto tempo passar que você já esqueceu do que você aprendeu, tá? Então você não pode deixar muito tempo, você tem que deixar pouco tempo. Segunda situação, você estudou e lembrou de tudo. Então, hoje eu fiz ali a minha sessão, ótimo, amanhã eu vou estudar de novo, ou daqui a 3 dias. Show de bola. E aí você lembrou de tudo. Isso pode indicar que você não deixou tempo suficiente passar para você esquecer um pouquinho.
Por que isso ia ser importante? Porque é aquela coisa que eu te falei, você tem que ter um esforço para puxar a informação para que através desse esforço a informação, o conhecimento ou habilidade se conecte com outras informações paralelas. E a situação 3, estudei, mas tive dificuldade de relembrar, mas no fim eu acabei conseguindo. Essa é a situação ideal. É você ter um esforçozinho ali para recuperar. O que é aquilo mesmo? Aquela informação é sobre o que mesmo? É sobre a fórmula. Como é que eu uso essa fórmula? É para usar nessa situação? Não é naquela não? Entendi. Aí você se lembrou. O fortalecimento acontece através disso. Se você aplicar essa estratégia no seu aprendizado, você vai conseguir fazer com que o que você estuda passe para sua memória e permaneça lá de forma duradoura. Mas se na hora de estudar as informações, as técnicas que você está tentando utilizar forem tão complicadas que fazem você passar mais tempo tentando entender como usá-las do que de fato aplicando elas no seu aprendizado, essa estratégia não vai funcionar. Então eu fiz esse vídeo aqui com técnicas que eu chamo de tiro de 100 metros. Técnicas fáceis e rápidas que dão resultado quase imediato no seu aprendizado, compreensão e memorização. Por agora eu te agradeço. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Continue estudando e aprendendo. Até a próxima. Tchau.